Salve, salve galera, tudo bom? Será que estamos vendo um processo acelerado de renovação do basquete brasileiro? É sobre isso que a gente vai falar hoje. No momento da gravação desse vídeo, a gente está entre o jogo 2 e o jogo 3 das finais do NBB 2020-2021. E nessa série, entre Flamengo e São Paulo, a gente tem vários destaques, mas principalmente Iago pelo Flamengo e Jorginho pelo São Paulo. Então antes da gente começar, já dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal da Locomotiva, vamos chegar nos 1000 inscritos o quanto antes e também comenta aqui pra você quem é o maior destaque, se é Iago, se é Jorginho ou se é algum jovem de alguma outra equipe, por exemplo, o Gui Santos, Mateuzinho, você pode escolher, tem vários que se destacaram nessa temporada. Mas vamos lá, a gente tá chegando aí nos finalmente do campeonato, na data da gravação, pode ter só mais uma partida se o Flamengo fizer 3-0. E o que a gente notou, o que foi possível notar, pelo menos utilizando o recorte dessa final, foi em como a gente tem visto atletas mais jovens com poder de decisão, com a bola na mão nos principais momentos e com personalidade para resolver também quando é necessário. Claro, Alex ainda está lá pelo Bauru, Marquinhos e Olivinha pelo Flamengo, a Chamel machucou, mas Bennett também importantíssimo nessa reta final com o São Paulo, mas a gente tem visto agora a Iago ter protagonismo, Jorginho ter protagonismo, deixar um time na mão do Mateuzinho no Pato, do Gabriel Campos no Pinheiros. Então a gente tem visto ali, talvez de maneira um pouco forçada, talvez um pouco pela necessidade, um processo acelerado de renovação do basquete brasileiro. Porque se a gente for pegar a geração anterior, uma geração que durou muito tempo, e ainda está durando na verdade. Toda aquela galera, Giovannone, Marcelinho, Splitter, a Varejão, Leandrinho, Alex, Marquinhos, boa parte dela já aposentou. Os que ainda não aposentaram estão jogando sim em alto nível, tá? Então eles têm muito mérito de ainda estarem em alta, de ainda merecerem, por exemplo, a convocação para o pré-olímpico, que vai acontecer agora no final de maio, e muito provavelmente teremos ali Alex, Marquinhos, Varejão, só para citar aí alguns atletas perto dos 40 anos de idade, até pouco tempo atrás tínhamos o Leandrinho também. Então eles são sim atletas diferenciados na história do basquete brasileiro, merecem essa posição de destaque, merecem essa longevidade no basquete, só que o que a gente vê é que depois deles não tem uma geração completa que possa substituir quando eles deixarem as quadras, tá? E tanto pensando em seleção, quanto pensando a nível de clubes mesmo. Após essa leva de atletas que estão aí rondando a casa dos 40 anos, pensar em nível de seleção. Quem tá ali na faixa dos 28, 30... Marcelinho Huertas também, já com um pouco mais de idade. Quem tá ali na faixa dos 28, 30 anos? Você tem o Bennett, você tem o Raulzinho, você tem o Léo Mendel. Aí esses os que, Bennett e Raulzinhos, que já se provaram internacionalmente. Aí Hetzheimer, Augusto Lima, ainda ali oscila um pouco a nível internacional, jogando lá fora, quero dizer, a nível nacional eles já provaram que conseguem se sobressair demais. Mas não há um novo time, uma nova geração completa para esses jogadores. A gente vê, sim, na verdade, surgindo jovens aí com 22, 23 anos, 25 anos para os jovens já está super experiente, como é o caso da idade aí do Caboclo e do Jorginho. Mas o que a gente mais tem visto são nomes como, por exemplo, o Gui Santos, Didi, agora também o Mateuzinho, o Gabriel Campos, Iago tem só 22 anos. Então a gente está vendo uma geração que estava rondando os 40 anos, que vai passar a bola para uma geração que tem ali entre 18 e 23 anos, certo? Com alguns poucos ali entre 28 e 32 anos e dois ali com 24, 25. Então é muito interessante isso que a gente está vendo, porque até pensando em competições a nível internacional, até pensando em seleções, porque o que acontece com a seleção acaba reverberando principalmente no público que não está acostumado a acompanhar modalidade, Se a seleção vai bem, se a seleção aparece bem na Olimpíada, bem no Mundial, bem num domingo de manhã no Esporte Espetacular, por exemplo, acaba atraindo mais olhares para essa modalidade. Aconteceu muito disso no vôlei
por exemplo, na virada do século e mas até hoje, na verdade, né, mas principalmente ali até 2014, 2016, na Olimpíada do Rio. Então, vamos tomar como exemplo a seleção, porque a seleção reverbera. Era muito preocupante a saída dos nomes que eu já citei, né? Alguns que já aposentaram, outros que estão para aposentar. Você imagina, por exemplo, uma seleção brasileira que jogou o Mundial na Turquia ano retrasado, que venceu a Grécia do Giannis Antetokounmpo, sem o Alex, sem o Varejão, tanto que o Varejão jogou, sem o Leandrinho. Sem o Leandrinho a gente já vai ver no pré-olímpico, mas sem esses nomes a seleção estaria completamente defasada, completamente desfalcada. Então era de se imaginar, e eu ainda acho que estamos sim nesse patamar, de que podemos ter aí alguns anos de adaptação, independente do Brasil ir ou não para a Olimpíada, de passar ou não para o pré-olímpico. Já estou pensando no próximo ciclo, já olhando ali para 2024, né, 2028. Alguns anos talvez de adaptação, para esses jovens ganharem mais cancha, mais experiência internacional, mais casca mesmo. Só que aparentemente a gente pode estar vendo um embrião de um processo que talvez acelere um pouco essa questão, eles cheguem um pouco mais prontos. Ainda é tudo muito recente, é tudo muito pequeno, a amostragem ainda é baixa, né? Estamos falando aí de uma série de playoffs, no caso do Iago, uma Champions também na conta, o que já ajuda, e nos demais atletas, jogadores jovens que despontam em times fracos para medianos em uma temporada atípica com um sistema de sedes. Sabe? Então eu sei que a amostragem pode não ser das melhores e que na seleção, por exemplo, Iago já apresentou problemas, Jorginho já apresentou problemas, Caio Pacheco foi bem, mas eles não conseguiram se adaptar muito bem, cada um a sua característica, cada um pelo seu motivo. A nível internacional ainda teve, Lucas Dias também dá para encaixar nessa lista, cada um a seu motivo ali teve algum problema quando jogava em Liga das Américas, em Champions, mas principalmente em seleção também. Mas a gente está vendo agora uma mudança na personalidade, uma mudança de pegar a bola nos momentos finais do jogo, botar debaixo do braço e falar, não, sou eu que vou fazer, eu vou para cima, pode ter Chamel no meu time, pode ter Marquinhos no meu time, e esses caras experientes também confiando nos jovens, né, dando essa oportunidade a eles, deixando também com que se desenvolvam nesse sentido e não apenas acertando, porque é muito fácil falar no acerto, é muito fácil falar isso depois, por exemplo, que Jorginho mete uma bola de 3 faltando 10 segundos e Iago mete uma faltando 4, sabe? O erro também faz parte, sabe? O erro também, por exemplo, em você deixar um Gui Santos numa semifinal de NBB um bom tempo de quadra, ele joga mal. Isso não jogar mal assim, não conseguir se sobressair, ficar encaixotado, né? Não conseguir se desenvolver. Isso também é evolução, isso também é experiência, né? Não apenas o acerto, né? O erro, principalmente, acaba auxiliando bastante. Mas era sobre isso que eu queria falar, eu queria pontuar isso rapidinho, porque tá passando um pouco despercebido, pelo que eu tenho notado do debate durante as finais do NBB. Eu acho que pode ser um movimento muito interessante pensando nos próximos anos aí do basquete brasileiro, pensando em reduzir um pouco esse intervalo, esse abismo geracional aí que teríamos e que teremos, na verdade, conforme essas lendas do basquete, pelo menos desse século, Alex, Marquinhos, Varejão, etc., forem se aposentando. Beleza, galera? Mas é isso, então, lembrando que nos próximos dias vem análise do campeão, seja ele quem for, vem novas curiosidades, vem mercado, vem muita coisa legal. Tu curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal. Muito obrigado, até a próxima e falou!